sobre ele. Interessante que o verso diz no versículo 5, capítulo 5, verso 5, que ele andava sempre. Você vê como as expressões são bonitas e nós precisamos ir devagar com esses textos? Além de andava sempre, expressar que ele tinha uma profunda inquietação, claro, ele estava possuído por uma legião de demônios. Então ele nem dormia, não é? Ele andava sem parar e andava entre os sepulcros. Quando dormia, dormia no meio dos sepulcros, não é? Ele se feria com pedras, ninguém podia prendê-lo com correntes. Irmãos, é a cena mais dramática de todas as narrativas que nós temos a respeito de um endemoniado. É essa aí, sobre o Gerazeno. Porque ele estava habitado por uma legião de demônios, a tal ponto que elas foram se apossar de uma manada de porcos. E não apenas de um porco, mas de uma manada de porcos. Porque era uma legião de demônios em um homem. Então, o poder do Senhor de subjugar a si mesmo todas as coisas. Então esse homem andava sempre, como nós já falamos, mas depois, na sequência do texto, verso 15, diz assim: o Senhor expulsou então aquele demônio, aquela legião. É dito que ele estava assentado. Olha o capítulo 5, verso 15. No texto de Lucas, é Lucas 8,35, para que você tenha referência. Lucas não diz apenas que ele estava sentado. Lucas diz que ele estava sentado onde? Você se lembra? Aos pés de Jesus. Amados irmãos, essa é a nossa posição mais elevada. Aos pés de Jesus. Em Lucas, 6 vezes essa questão de assentar aos pés de Jesus é mencionada. Vou citar para você onde está, apenas quem são os personagens. O primeiro que Lucas diz que se põe aos pés de Jesus, se prostra, é Pedro. O segundo é um leproso. O terceiro é uma meretriz, que também nosso querido irmão citou ontem à noite. A mulher pecadora que veio por trás de Jesus, uma meretriz, e chorava aos seus pés, lavava os seus pés com as suas lágrimas e enxugava com seus cabelos. E essa mulher estava aos pés de Jesus. Também Lucas registra o gadareno, como aí em Marcos, Jairo e Maria de Betânia. Todos esses 6 são mostrados em Lucas como estando aos pés de Jesus. Começa com Pedro e termina com Maria de Betânia. Nós cantamos um cântico que diz assim: estar aos teus pés é o mais alto lugar. E foi isso que esses personagens experimentaram. Então agora aquele que andava sempre, se feria com pedras, dormia no meio dos mortos, não podia ser subjugado por ninguém, agora ele está assentado aos pés de Jesus. Não só isso, ele está vestido, porque certamente ele fazia tudo que nós falamos nu. Isso significa que não havia nenhuma dignidade, ele estava aniquilado. Você pode imaginar o quarto desse homem, querido irmão e irmã? Não é uma historinha, é um fato. Nu pelos sepulcros, rangendo dentes, cortando-se, inquieto, sofrimento, dor. Agora está sentado aos pés de Jesus, vestido. E Darby traduz essa expressão em perfeito juízo. A tradução de John Nelson Darby diz assim: sensível. Porque antes ele era um homem insensível. A personalidade dele havia sido dominada, subjugada pelos demônios. Mas agora diz, ele está vestido e sensível. Oh, meus irmãos, assim também era o nosso coração. Quando sem Cristo, nossa vida era uma vida indigna, insensível e subjugada. Paulo diz em Efésios 2 que nós andávamos seguindo o curso deste mundo e estávamos debaixo de um príncipe da potestade do ar e do espírito que atua nos filhos da desobediência. Ele vai dizer, entre os quais todos nós andamos outrora. Então que cena mais linda é essa? Tão linda que quando aquelas pessoas ouvem aquele relato, uma manada de porcos precipitou no mar, que prejuízo enorme que nós tivemos, uma manada inteira. Quem que fez isso? Foi um tal Jesus, que encontrou aquele homem que anda nu pelos túmulos, que se corta, que ninguém pode amarrá-lo. Esse Jesus curou a ele, expulsou o demônio.
Então eles foram ter com Jesus. Essa é a cena. E disseram o que para ele? Por favor, retire-se de nossas terras. Você está nos dando um prejuízo econômico muito grande. Vá para outros lugares. Mas o endemoniado estava sentado aos pés dele. E o que o endemoniado disse para ele? Deixe-me ficar com você. Deixe-me seguir você para onde quer que você vá. Eu devo tudo para você. O Senhor Jesus diz, não. E mais uma vez você vai ver a menção de mais uma casa nesse evangelho. O Senhor vai dizer, vai para a tua casa. Ele não tinha casa, a casa dele era os sepulcros. Mas a família dele tinha casa, não é? Vai para a tua casa e anuncie-lhes tudo que o Senhor fez por ti. E, escute isso, irmão, como teve compaixão de ti.